Você pode não acreditar, mas os teclados de computador básicos têm uma quantidade surpreendentemente impressionante de engenharia interna. Vamos dar uma olhada dentro deste teclado e ver como apenas algumas peças críticas o tornam funcional. Depois, abriremos um teclado mecânico, bem como descobrir o que causa aquele som de clique nas teclas mecânicas. Então, vamos lá. Este teclado é montado a partir de 148 peças, e quase todas as peças são as teclas, parafusos e a carcaça de plástico superior e inferior, deixando-nos com apenas 8 peças críticas no interior. Essas peças incluem uma folha de borracha com um domo sob cada tecla e 3 folhas de plástico. As folhas superior e inferior têm fios condutivos impressos nelas, com pontos sob cada tecla, e a folha do meio atua como um espaçador com buracos recortados. As outras 4 peças são 2 baterias, um suporte para prender as folhas de plástico, e uma pequena placa de circuito impresso que contém um microprocessador simples, um oscilador de cristal, um interruptor, uma antena planar de 2,4 GHz, um par de fios para conectar as baterias, e um conjunto de linhas condutivas para conectar aos fios impressos nas folhas de plástico superior e inferior. Agora que vimos as poucas peças dentro dele, como elas funcionam? Bem, a ideia principal é que as baterias e o microprocessador aplicam 3 volts a todos os traços na folha inferior, enquanto todos os traços na folha superior são monitorados ativamente pelo processador na placa de circuito impresso, PCB. Quando uma tecla é pressionada, ela pressiona a cúpula de borracha, que empurra o círculo condutivo da folha superior para baixo através do espaço aéreo criado pela folha do meio, e para dentro do círculo na folha inferior, conectando assim as folhas de plástico superior e inferior. Os 3 volts então percorrem o traço condutivo da folha inferior, através do furo da tecla que foi pressionada, e na linha condutiva da folha superior, retornando então a PCB e ao microprocessador, onde é detectado. Quando você tira o dedo da tecla, a cúpula de borracha retorna a tecla à posição não pressionada, abrindo assim a conexão. Na folha superior de plástico, existem 12 traços, e na folha inferior existem 11 traços, sendo que cada traço se conecta a um conjunto diferente de teclas. É visualmente difícil de ver aqui, então vamos reorganizar esses traços em uma grade, também chamada de matriz de teclado, com os traços inferiores formando as colunas e os traços superiores formando as linhas. Assim como antes, o microprocessador emite 3 volts ao longo de cada coluna, enquanto monitora ativamente as entradas ao longo de cada linha. Com essa reorganização, você pode ver mais facilmente que ao pressionar a tecla Y, 3 volts são enviados ao longo da 4ª coluna e retornam ao longo da 2ª linha, permitindo que o processador identifique que a tecla Y foi pressionada. Ou com a tecla B, 3 volts são emitidos ao longo da 8ª coluna e entram pela 1ª linha. Com 11 colunas e 12 linhas, podemos ter um máximo de 132 teclas, o que funciona bem, pois o teclado tem apenas 111 teclas. No entanto, se você não percebeu, há na verdade um problema significativo com esta matriz de teclado. Ou seja, se tivermos 3 volts percorrendo todas essas colunas e pressionarmos uma tecla, 3 volts retornarão ao longo de uma linha. No entanto, como cada uma dessas colunas emite os mesmos 3 volts, como saberemos qual tecla na linha foi pressionada? Bem, existem algumas soluções para esse problema. Uma solução é escanear rapidamente 3 volts ao longo de cada uma das 11 colunas, para que em qualquer momento apenas uma coluna esteja ativa. Ao correlacionar a coluna ativa com quando a tensão é recebida na linha de entrada, podemos determinar a interseção exata de coluna e linha, e assim, qual tecla foi pressionada. No entanto, com essa solução, estamos escaneando continuamente 3 volts nas colunas, o que consome energia e drena as baterias. Portanto, encontramos que é mais prático ter 3 volts em cada coluna, e quando uma tecla é pressionada, um ciclo de pulsos que desliga uma coluna de cada vez é enviado para determinar qual tecla em uma linha está pressionada. Esses pulsos são enviados por 65 microsegundos para cada coluna, a cada 4 milissegundos. Portanto, se a tecla G fosse pressionada, a 3ª linha veria uma entrada que se parece com isso. Enquanto se as teclas T, L e A fossem pressionadas, as entradas da 2ª e 6ª linhas veriam uma voltagem que se parece com isso, e todas as outras linhas não veriam nada. Agora que o microprocessador sabe quais teclas estão pressionadas, ele envia os dados para o transceptor de 2,4 GHz, usando essas antenas planares impressas. Abordaremos essas antenas, bem como o oscilador em outro vídeo. Mas por enquanto, vamos fechar este teclado e olhar dentro de um teclado mecânico. Em vez de vermos folhas de plástico, encontramos uma placa de circuito impresso relativamente grande,
com teclas mecânicas soldadas a ela. Esta PCB funciona de forma semelhante à matriz de teclado, mas agora temos um LED sob cada tecla para criar designs atraentes. No entanto, é bastante perceptível no teclado mecânico que essas teclas têm uma sensação tátil diferente e fazem um som de clique quando pressionadas. Então vamos dar uma olhada dentro de uma dessas teclas, onde encontramos uma tampa de tecla no topo, o pino e o deslizador abaixo disso, um invólucro de interruptor superior e inferior. E dentro, há uma mola e 2 contatos metálicos, também chamados de folhas de contato metálicas ou contatos cruzados de ouro. O mecanismo principal é que, ao pressionar uma tecla para baixo, ela move o pino e o deslizador. O deslizador tem uma forma única de modo que ele afasta um dos contatos do outro, e quando pressionado para baixo, o deslizador sai do caminho, permitindo que um dos contatos metálicos se projete para fora e atinja o outro, criando assim uma conexão entre as duas peças de metal e causando um som de clique quando se chocam. Quando você solta a tecla, a mola empurra o deslizador, o pino e a tecla de volta para cima, e o deslizador se envolve novamente com o contato metálico, separando assim os 2 contatos metálicos e abrindo a conexão entre eles. O pino e o deslizador são componentes separados, de modo que se você encostar acidentalmente em uma tecla, a tampa da tecla e o pino podem viajar uma pequena distância para baixo antes que o deslizador seja engatado. No entanto, uma vez que o deslizador é pressionado alguns milímetros para baixo, o contato metálico rapidamente faz o deslizador pular para fora do caminho, permitindo que os contatos metálicos se engajem. Ao ter um mecanismo assim, cada tecla tem uma sensação mais tátil ao ser pressionada, diferente do impacto da tecla na cúpula de borracha. Dito isso, ter uma PCB grande como esta, bem como um mecanismo intrincado dentro de cada tecla, faz com que este teclado seja significativamente mais caro, mas dependendo de suas preferências, pode valer a pena. Finalmente, existem os teclados de laptop que têm um mecanismo de interruptor tesoura junto com cúpulas de borracha para permitir que tenham um perfil mais baixo. Mas vamos encerrar por enquanto. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever-se no canal.